Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre as minhas decepções de 2019. Não tenho o hábito de falar de decepções aqui no canal. Normalmente, quando eu não gosto de alguma coisa, evidentemente que eu falo sobre isso, mas especificamente sobre as minhas decepções, eu acho que seria uma forma interessante de compensar todas as alegrias da semana passada, que eu falei dos meus preferidos de filmes e jogos e tal, é falar dos meus filmes decepcionantes de 2019 e convidar vocês também para me falarem as suas maiores decepções. Não aquele filme ruim que te pega de surpresa, mas aquele que você esperava e almejava e tinha tudo para ser bom e não é. E vou falar também só de cinema. Eu não tive muitas decepções com videogame de terror, não. Na verdade é mais surpresa mesmo, mas no cinema teve muitas problemáticas. Tem sempre aqueles filmes que é ruim e ponto, acabou, mas um It 2 da vida, o It capítulo 2, continuação daquela que é a maior bilheteria de terror de todos os tempos, um baita filmaço também do Andy Muschietti. Então, esses 27 anos depois, com os otários voltando para Derry para confrontar o palhaço dançarino, eu achei que foi abraçou muito os maneirismos, modismos do cinemão hollywoodiano, de forma geral, Então, eu não vi muitos pontos positivos nesse filme. Na verdade, ele foi uma grande decepção em todos os aspectos. E muita gente, eu conversei com algumas pessoas que gostaram e que expondo justamente esse lado, O terror, ele é secundário, ele é mais um filme aventuresco, de amizade, etc e tal, mas para mim isso é complicado de lidar. Esse vai ser sempre um filme de terror e ele, nesse sentido, ele é bem fraco. As cenas aterrorizantes são muito secundárias. E as atuações, elas, pelo menos para mim, comprometeram a coisa toda. Em especial, efeitos especiais. Tem uma CGI muito precária, não faz o menor sentido um filme desse tamanho, um filme caro assim, ser tão precário em muitas cenas, com um desfecho videogameístico assim, muito fraco. Para mim, talvez seja a maior decepção do ano. O Godzilla, Rei dos Monstros, também colocaria nesse pacote. Eu já não gostei muito daquele Godzilla de 2014, mas esse novo, que ele focou totalmente sua publicidade, seu merchandising em cima da briga das criaturas, colocando o Godzilla como Por que ele se torna um protetor do planeta? Porque existem ameaças maiores. O King Ghidorah, que é o grande nêmesis, arquirrival do Godzilla, num filme muito extenso, são poucas cenas perto de como ele se vende. E muitas vezes, como o filme de 2014, mas aquele ainda tinha essa construção do monstro. Nesse caso aqui, a gente tem ali cortes inexplicáveis e cenas absolutamente bizarras, do tipo o Godzilla ali caminhando no oceano, ou quando ele vai se confrontar com o Rodan e aí corta para os militares dentro do avião ali, da aeronave, confabulando sobre o que vamos fazer. Ou todas aquelas piadinhas idiotas do tipo a Mothra com o Godzilla, como se fosse um casal. Tudo isso para mim foi muito broxante, foi um filme para mim bem desestimulante, ainda mais quando eu penso nas possibilidades de um Godzilla vs King Kong que a gente vai ter no futuro. Essas tentativas de juntar a coisa toda de uma série milenar, que é o Godzilla, um dos monstros mais simbólicos, icônicos do cinema. É que eu tenho um carinho muito grande pelo Godzilla, gosto muito de muitos dos filmes dele, e esse filme acabou me decepcionando, talvez até mais do que a outra produção hollywoodiana de uns anos atrás. Então acabou sendo uma outra decepção para mim, já emendo naquela que começou o ano muito mal. O Shyamalan é um diretor que eu tenho um apreço gigantesco. Ele começou a derrapar ali depois do Last Airbender, Depois teve aquele Depois da Terra com o Smith e tal, que ele até ficou apagado. Ele tentou com aquele M. Night Chronicles voltar pro terror, com aquele filme Demônio do Elevador, que acabou não dando muito certo. E aí na Visita, que foi quando ele se encontrou com o Jason Blum, eles começaram a fazer filme de terror juntos, aquele formato found footage que não funcionou muito pra mim, porém teve um Fragmentado, que foi um dos melhores filmes dos últimos tempos. James McAvoy é um baita de um ator, também com a Anya Taylor-Joy, que pra mim é um dos grandes ícones do terror moderno. E aquela grande surpresa final, que quem pegou aquele plot twist de gênero, quando aparece ali o personagem do Bruce Willis e faz fazer sentido, colocar dentro de um universo já criado, lá em Corpo Fechado, de vários anos atrás. Então o desfecho era esperado. O Vidro tinha tudo para ser muito bom e acabou sendo só um filme muito lamentável, de constrangedor, de ruim, assim. O papel da Sarah Paulson nesse filme, que é uma atriz que eu amo de paixão, é constrangedora, eu não tenho outra palavra para descrever esse filme. Ela tentando convencer os super-heróis de que eles são pessoas normais, e aí tem aquela associação do trevo de 3 folhas contra
os seres humanos especiais, e como tem o desfecho do personagem do Bruce Willis, como eles se encontram ali, o Samuel Jackson, James McAvoy, todos eles, né? Cada um com o seu próprio superpoder. E toda a ideia de um filme de super-herói às avessas, né? Um filme de Walt Hero, como o próprio Shyamalan vendeu a ideia, não deu certo pra mim. Eu achei muito péssimo e só destruiu as possibilidades de onde isso ia poder parar. Assim. Tem ainda, né? Vai saber onde isso vai dar. Pode ser que os sidekicks ali dos super-heróis, pode ser que eles virem alguma coisa, sei lá, talvez tenha dado essa impressão. Mas como desfecho, ainda mais como uma continuação de Corpo Fechado, que pra mim é o melhor filme de super-herói que eu já vi, de Fragmentado, que é um baita de um filme que tem significado com relação a esse plot twist que o Shyamalan sempre vendeu na carreira, uma baita decepção. Essas foram as maiores, sem dúvida. Quando eu penso no Doutor Sono, que foi um filme que recentemente eu falei aqui, foi pra mim muito fraco, eu não tinha expectativa nenhuma. Como o filme se vendeu em cima de uma continuação do clássico do Iluminado do Kubrick, e eu não conhecia o livro, que é bom dizer, e também um grande fã de Ian McGregor que eu sou, tipo, pô, como vai ser o cara atuando no terror pela primeira vez? Aí foi um filme muito qualquer coisa, uma história muito fraquinha, com ameaças péssimas, e uma condição ali os comedores de Iluminados, né? Os vampiros de almas ali, muito ruim, às vezes até risível. Mas, de novo, ele vende essa ideia do terror aventuresco, do terror adolescente, que tem o seu público. Eu só percebo cada vez mais que eu não sou o público. Tipo, as Histórias Estranhas lá, Histórias para Contar no Escuro, que é Histórias Estranhas, que é um baita filme brasileiro, mas a última produção do Del Toro, de terror, não me diz respeito também. Eu me senti deslocado vendo aquele filme. Infelizmente, esse tipo de filme não corresponde mais ao que eu espero, e isso pra mim é difícil. Ou eu vou tentar mudar meu ponto de vista com determinadas coisas, ou simplesmente eu vou abrir mão de tentar ver esse tipo de filme. Então essas foram as minhas maiores decepções de 2019 no cinema de terror. It talvez tenha sido a maior de todas. E eu nem falei do vidro aqui quando saiu, né? Mas agora eu fiz questão, porque eu ainda gosto muito do Shyamalan, ainda acredito muito nesse potencial de parceria com a Blumhouse, mas como desfecho para uma das trilogias mais inusitadas e incríveis do cinema, não só de terror, mas de super-herói também, muito ruim. Gostaria de saber de vocês quais foram as suas, né? São as suas decepções do ano de 2019. Comenta aí. Valeu!